Não basta dizer sim. Este é o tema da nossa meditação de hoje, que está baseada em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. O texto diz assim, de acordo com a Almeida século 21, Jesus falando, né? Jesus contando uma parábola. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Pergunta de Jesus, né? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós, apontando o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Jesus contou esta parábola aqui a pessoas reconhecidamente religiosas, sacerdotes e líderes do povo, como podemos ver ali no versículo 23, que diz: Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus está respondendo então a estas pessoas aqui. E é muito interessante, porque ele trata de um assunto óbvio, muito claro. Né? Quem é que faz a vontade de Deus? Esta é a pergunta. Aquele que responde, não quero fazer, e depois arrependido vai e faz? Ou aquele que diz, sim, Senhor, mas que fica só nas palavras e não realiza aquilo que lhe foi pedido? Qual? Qualquer criança responderia certamente, né? Assim como os interlocutores ali de Jesus responderam. Eles responderam: aquele que, mesmo dizendo não quero, se arrepende e faz. Isso é muito óbvio. Não basta dizer sim, tem que fazer. O que os religiosos que discutiam com Jesus não esperavam é que ele aplicasse diretamente a eles a lição básica aqui desta parábola. O filho que disse sim, sim, Senhor, mas não foi, representava exatamente estes líderes religiosos. E é claro, pode representar muitas pessoas em todas as épocas e em nossos dias também. Mas ainda, eles não esperavam que Jesus mostrasse que os publicanos eram judeus que cobravam impostos para o inimigo, para os romanos. Publicanos eram considerados, assim, grandes pecadores. Então eles não esperavam que Jesus os comparasse, né? E até colocasse estes religiosos em nível inferior ao de publicanos, como ele diz ali, né? E prostitutas, publicanos e prostitutas, pessoas, diria assim, totalmente rejeitadas pelos religiosos e sociedade judaica como um todo naquela época, né? Jesus diz, eles estão entrando adiante de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque eles disseram, não quero ir, não quero fazer, mas quando perceberam a mensagem de Deus, por meio de João Batista, que está no contexto aqui, né? Quando perceberam a mensagem de Deus, passaram a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então isso aqui, segundo Jesus, ocorria, meus irmãos, porque ainda que esses dissessem, não queremos fazer a vontade de Deus, depois de ouvir então a pregação de João Batista, arrependidos, passavam a fazer. Enquanto isso, os religiosos, mesmo vendo as mesmas coisas, né? Eles que consideravam desqualificados as prostitutas e os publicanos para entrar no reino de Deus, né? Eles vendo que estas pessoas estavam se arrependendo e entrando no reino de Deus, eles não se arrependiam. Eles não faziam a vontade do Pai. Então,
os outros entravam, os outros estavam entrando adiante deles no reino de Deus. Por quê? Porque eles ouviam a mesma palavra que publicanos e prostitutas ouviam, mas eles continuavam apenas dizendo sim, Senhor, sem fazer aquilo que o Pai realmente vinha pedindo, enquanto os demais, arrependidos, passavam a fazer. A palavra de Jesus aqui aos religiosos do seu tempo foi muito dura, irmãos, muito dura. Dizer que publicanos, considerados pelo povo em geral como símbolo de pecadores, e também prostitutas, estavam entrando no reino de Deus adiante deles, deve lhes ter causado assim um choque. Foi um choque, não tenho dúvida, mas foi necessário. Foi necessário para alertá-los para a incoerência da aparente religiosidade, né? Ou a religião só de aparência, e também da ineficácia das palavras sem ação. E é claro que também serve para nós aqui na atualidade, mostrando-nos que cristianismo é muito mais do que palavras. Cristianismo é obediência ao Pai. Ele tem prazer em que nós obedeçamos a sua voz, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, meu irmão, minha irmã, preste muito atenção naquilo que o Senhor nos pede por meio da sua palavra. Claro, vamos dizer sim, mas também vamos fazer. Ainda que seja melhor até dizer, não quero, não vou fazer. Mas mais tarde, arrependido, vai e faz. O importante é não apenas dizer sim, o importante é ir e fazer. Não basta dizer sim. É necessário, é preciso fazer aquilo que o Pai realmente nos pede.